Olá, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. A nossa aula é a 7 e hoje nós temos a revisão e avaliação. E vamos dar início à nossa aula. Então, iniciamos a nossa revisão numa galeria de arte. Como vocês podem ver, temos vários quadros aqui que foram pintados em diferentes épocas e diferentes estilos, pois cada cultura, ela criou suas formas de comunicação e expressão através de várias linguagens. E a gente vai analisar cada um desse quadro. O primeiro aqui que vocês estão vendo é uma pintura de Bartolomé Esteban Murillo, certo? Ele retratou jovem mendigo entre 1645 e 1950. Então, essa obra aí, o Bartolomé Bueno, ele retratou um menino chamado Jovem Mendigo, que é uma pintura que foi pintada entre 1645 e 1950, certo? Ele também é conhecido como um menino cheio de piolhos. Ele foi influenciado pela pobreza das crianças espanholas do século XVII e seguiu o estilo de Michelangelo Caravaggio. A pintura de Murillo concentra-se numa criança órfã. Foi considerada uma de suas obras mais populares da pintura barroca espanhola. E você pode observar aí que é uma pintura barroca devido ao claro e escuro aí, certo? E vamos agora ao outro quadro. Aí nós temos as bodas de Caná de Paolo Veronese, que foi pintada em 1562 e 1563. Então, esse quadro aí ele retrata a festa das bodas de Caná, né, do pintor Paolo Veronese, que é uma pintura representacional, que retrata a história bíblica das bodas de Caná, que foi um casamento, certo? Nas quais Jesus, milagrosamente, vocês podem ver Jesus lá no centro da pintura, ele converte água em vinho tinto, executado, olha, já é um outro estilo, o estilo maneirista, lá do final da Renascença. Então, como vocês observam aí, esse quadro, ele não retrata o naturalismo, mas tem algumas figuras aí deformadas. Isso porque o termo maneirismo, ele provém da maniera moderna, em referência às obras da época que se diziam serem realizadas à maneira dos grandes mestres da alta Renascença, como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, mas pendendo para a imitação, pois acredita-se que a pintura já tinha chegado ao seu ápice com os renascentistas. Outra característica do movimento era a intenção de representar a realidade, não mais de maneira naturalista, como eu já falei, organizada ou simétrica, mas de forma estranha e deformada. Se vocês olharem com detalhe, vocês vão ver que as figuras, elas não estão realistas, elas estão fora da realidade, ou seja, em tamanhos bem diferentes do realista. E agora vamos analisar uma outra obra. Essa obra aqui é Pedro América, Independência ou Morte, também conhecida como Grito do Ipiranga. Ela foi pintada em 1888. Então, ela foi pintada por Pedro Américo, um dos maiores pintores brasileiros do século XIX. Ele privilegiou cenas históricas, como vocês podem ver, com temas nacionais, no estilo grandioso que tanto glorificava as façanhas do povo e de seus protagonistas. Suas obras mais importantes: O Grito do Ipiranga e a Batalha do Avaí são peças capitais do academicismo nacional e do nacionalismo e da ordem estabelecida, sem que isso lhes tire vigorosas qualidades estéticas. Também pintou inúmeras cenas religiosas e alegóricas e muitos retratos. Então, vocês viram aí que nós retratamos
São 3 estilos diferentes: barroco, o maneirismo e também uma pintura academicista brasileira. Então, isso aí são obras, certo? Da pintura, ou seja, artes plásticas. Vamos analisar as linguagens artísticas agora. Bem, as linguagens artísticas, elas são as diversas maneiras de expressão por meio das artes. Podemos considerar como linguagens artísticas as artes visuais, o desenho, a pintura, como nós analisamos, escultura, fotografia e arquitetura. E artes cênicas, que é a dança, o teatro, o circo e ópera. E as artes audiovisuais, que é videoarte, cinema, música e literatura. E nós analisamos algumas obras tradicionais, certo? Que foram quadros de pintores que pertenceram a uma academia de arte, ou seja, academicismo. Então, vamos analisar o que é uma arte tradicional. Bem, academicismo, ela designa originalmente o método de ensino artístico profissionalizante ministrado pelas academias de artes europeias. Este método estendeu sua influência sobre todo o mundo ocidental ao longo de vários séculos, desde sua origem na Itália, em meados do século XVI, e teve um impacto em várias sociedades não ocidentais por conta das conquistas do colonialismo. As academias foram importantes para a elevação do status profissional dos artistas, afastando-os dos artesãos e aproximando-os dos intelectuais. Também tiveram um papel fundamental na organização de todo o sistema de arte enquanto funcionário. Pois, além do ensino, monopolizaram a ideologia cultural, o gosto, a crítica, o mercado e as vias de exibição e difusão da produção artística. Estimulam a formação de coleções didáticas que acabaram por ser origem de muitos museus de arte. Aí, depois da arte tradicional, nós temos a arte moderna. O que vem ser a arte moderna? A arte moderna foi um conjunto de expressões artísticas com origem na Europa, em meados do século XIX e XX. Cansado das formas tradicionais das artes, artistas modernistas se uniram para transformar e fazer novas visões da sociedade da época. Os movimentos destacados são simbolismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, entre outros. A arte moderna, os artistas experimentalistas declararam que o objetivo da arte não era o da simples representação do visível, mas a expressão interior da emoção e da sensibilidade. E na arte moderna nós temos o simbolismo. O que é o simbolismo? A arte simbolista, ela busca transcender a realidade por meio do misticismo e da espiritualidade, através do uso de símbolos. Os artistas são capazes de transmitir mensagens e ideias complexas. Os símbolos podem assumir muitas formas, incluindo imagens, cores, formas, linhas, entre outros. Aí, depois da arte moderna, nós temos a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela abrange experimentações artísticas e técnicas inovadoras e admite diversas modalidades e linguagens artísticas, bem como a mistura entre elas. O objetivo é que as pessoas tenham contato com as obras de arte através do choque estético, a partir de obras que muitas vezes extrapolam os limites da consciência humana e que assim ocorra um processo catártico e que favoreça a atividade reflexiva. Ao observar uma arte contemporânea, percebemos a mistura de estilos artísticos, o uso de diferentes materiais para a produção das obras e a aproximação da cultura popular. As obras contemporâneas possuíam o desejo de extrapolar invenções e fazer experimentações artísticas. Dentro da arte contemporânea, nós temos um estilo de arte chamado instalação. O que vem ser a instalação? Uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero, só existir na hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Uma instalação pode ser multimídia e provocar sensações, que são táteis, térmicas, odoríferas,
auditivas, visuais, entre outras. O termo instalação foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, no início do século XXI. A instalação mantém-se como um gênero importante e muito difundido em virtude da sua flexibilidade e variedade. A sua conceituação tornou-se mais geral do que específica. E vamos mostrar agora uma imagem de uma instalação para vocês. Então, aí vocês estão vendo uma exposição de Franz Krasberg, que ele colocou árvores calcinadas, ou seja, queimadas, para fazer uma reflexão sobre as queimadas aqui no Amazonas. Agora vamos para um outro assunto, vamos falar sobre suporte de pintura. Suporte de pintura é a superfície sobre a qual podem ser feitos um desenho, uma pintura ou uma colagem. Os povos antigos, como os gregos, faziam pinturas sobre paredes, empregando a técnica de afresco. Então, o que vem ser o afresco? O afresco é uma pintura, é uma obra pictória feita sobre uma parede ou teto com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de mural. A técnica consiste em pintar diretamente sobre o revestimento ainda fresco da parede em argamassa de cal com pigmentos diluídos em água que penetram e a eles se fundem. A técnica é utilizada desde a antiguidade, estando intimamente relacionada com a pintura italiana renascentista. E vamos mostrar agora a técnica do afresco lá na Idade Média, que foi pintada na Capela Sistina, lá no Vaticano. Aí vocês estão vendo várias cenas bíblicas que foram pintadas no teto da Capela Sistina. Ou seja, a Capela Sistina ela é localizada no Vaticano e é constituída por um extenso afresco, como vocês podem ver, que foi pintado por Michelangelo entre 1508 e 1512. Não só é um marco da pintura da Alta Renascença, mas também uma das mais famosas obras da história da arte e um dos maiores tesouros da Santa Fé. O conjunto ilustra diversas passagens da Bíblia, como eu já falei, e da doutrina católica, inclusive o juízo final. Agora a gente vai mostrar uma outra imagem do juízo final, que também foi pintada com a técnica de afresco, só que o juízo final ele foi pintado na parede da Capela Sistina, enquanto vocês viram foi pintado no teto, aquelas histórias bíblicas, certo? E a gente vai ver agora uma das imagens que foi pintada lá na capela, no teto, que é a criação de Adão, que é uma das passagens bíblicas. Ela foi pintada no teto da Capela Sistina, entre aquelas várias passagens bíblicas. Vamos passar agora para um outro assunto, vamos falar sobre o carnaval. Bem, no Brasil, os festejos de carnaval surgiram com a colonização portuguesa a partir do século XVI. Um desses festejos foi o entrudo, que acontecia naquela época em Portugal, durante o qual as pessoas jogavam umas nas outras água, ovos, farinha e tinta. Então, o entrudo ele foi trazido ao Brasil através dos portugueses que faziam o carnaval nas mansões, nos palácios, enquanto o povo ele brincava nas ruas. Então ele jogava uns nos outros ovos, farinha, como nós podemos ver aqui. Ó. Olha aqui o rosto todo pintado aqui de farinha. Aqui nós temos os ovos nas mãos e aqui água, olha. Então acontecia isso durante o carnaval, certo? Então, através do entrudo, né, que é um tipo de festa agressiva, ela foi reprimida no século XIX, dando lugar a outras folias carnavalescas. Com o passar do tempo, ritmos musicais e danças afro-brasileiras, como o samba e o frevo, foram incorporadas ao entrudo, que foi se transformando e dando origem às festividades de carnaval brasileiro nas diferentes formas em que se comemora essa festa em cada localidade brasileira. E, através do entrudo, surgiu um outro estilo de
de festa que é chamada a escola de samba aqui no Brasil. Ou seja, todos os estados do Brasil nós temos esse evento, certo? Então, quando foi que surgiu o carnaval, ou seja, a escola de samba? Então, durante a década de 1920, os sambistas do bairro Carioca, Estácio, eles se reuniram, criaram um bloco carnavalesco para que pudessem dançar pelas ruas em forma de cortejo. Essa mobilização no carnaval de 1928 deu origem à primeira escola de samba brasileira. Aí vamos mostrar uma imagem de uma escola de samba na atualidade, ou seja, a Mangueira aí foi um desfile de 2013 e você identifica a Mangueira através do quê? Das cores verde e rosa. Bem, hoje o carnaval ele exige dedicação durante um ano inteiro, pois para realizá-lo é necessário criar o samba enredo, montar carros alegóricos, produzir fantasias e ensaiar os passos da evolução do desfile. Temos como integrantes das escolas de samba os carnavalescos, sambistas, como vocês podem observar na imagem aí, músicos, figurinistas, entre outros artistas que se agrupam nessas agremiações, além de festa. Bem, quem que é o carnavalesco? Ele é o profissional que organiza o desfile do carnaval para uma escola de samba. Ele atua desde a escolha do samba enredo até o momento em que os componentes, junto aos carros alegóricos, entram na avenida para o desfile. Então, é a partir do samba enredo que acontece toda a festa do carnaval. Então, a partir daí, são construídos os carros alegóricos, as fantasias. Então, tudo gera em cima aí do samba enredo. E, falando em carnaval, nós vamos falar de um outro estilo de carnaval que acontece lá no Nordeste, ou seja, na Bahia. Então, na Bahia, são famosos os trios elétricos e os afoxés, que puxam desfiles, reunindo multidões. A tradição dos desfiles de bloco com trios elétricos se espalhou pelo país e tem crescido bastante, principalmente na região sudeste. Olha só, lá do Nordeste já foi lá para a região sudeste, certo? O mesmo estilo de carnaval que acontece na Bahia. Então, afoxés são exemplos de manifestação afro-brasileira durante o carnaval, também conhecidos como candomblé de rua. Esses cortejos têm influência da cultura do povo iorubá, que hoje vive principalmente na Nigéria e no Benin, ambos na África. Então, essa festividade, como vocês puderam ver, ela teve uma influência muito grande dos habitantes que vieram lá do continente africano. Então, com essas tradições, o Nordeste tem mais festas voltadas para essa cultura, sabe, sobre essas tradições que vieram da África. Vamos agora falar sobre um outro estilo de festa, que são as festas juninas. Bem, a tradição de realizar festas durante o mês de junho teve sua origem na Europa, na comemoração do solstício de verão do hemisfério norte, que exaltava a fertilidade da terra e a expectativa pelas colheitas. Aos poucos, essas celebrações foram incorporadas às tradições religiosas cristãs. No Brasil, a tradição manteve-se no mês de junho, quando são homenageados Santo Antônio, São João e São Pedro. Esses festejos costumam ocorrer em quermesses, com muita comida, música e dança, além da procissão em homenagem aos santos. Então, olha que interessante, nós temos até hoje essas festas juninas que homenageiam esses santos, Santo Antônio, São Pedro, São João. E que os brincantes, eles se caracterizam ali com trajes regionais, com roupas caipiras, certo? E também tem a quermesse, que é uma praça de alimentação, vamos dizer assim, com comidas típicas da época. Vamos agora falar sobre a festa junina que acontece aqui na região norte.
Bem, aqui na região norte, além de nós termos os festivais folclóricos que acontecem em todos os municípios e aqui em Manaus, nós temos também um grande festival que todos conhecem, que é chamado Festival Folclórico de Parintins, que é uma festa popular que acontece todos os anos no município, no interior do estado do Amazonas, ou seja, em Parintins. O festival é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha só, o festival cresceu tanto que ele faz parte das nossas tradições, da nossa cultura. Então, ele foi tombado por esse patrimônio, certo? E vamos mostrar para vocês uma imagem desse festival. Festival Folclórico de Parintins, aí nós temos a galera, nós temos os brincantes, tudo isso acontece num bumbódromo, né? As apresentações que começam na última sexta-feira do mês de junho e vão até o domingo, simboliza uma disputa a céu aberto, como vocês podem observar aí. Duas agremiações folclóricas, a do Boi Garantido, que se caracteriza com as cores vermelho e branco, e do Boi Caprichoso, azul e branco, que acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como Bumbódromo, a imagem aí que está apresentando, que tem capacidade para 35 mil espectadores. O evento é extremamente importante para a cultura da cidade de Parintins e ganha repercussão internacional devido à beleza de todo o festival, além de divulgar a cultura e maior festa folclórica do estado do Amazonas. Quem de vocês nunca ouviu falar do Festival Folclórico de Parintins? Tenho certeza que cada um tem aí um boi preferido. Alguns preferem o garantido, outros o caprichoso. E todos eles têm um simbolismo, além das cores. O boi garantido, ele tem um coração na testa e o caprichoso uma estrela. E a cidade de Parintins se divide entre esses bois, né? Através dessas cores. Até o bumbódromo, ele é pintado, ele é dividido durante o festival. Ou seja, os que são garantidos ficam na galera vermelha e os caprichosos azul. Então, esse festival tem uma importância muito grande para o nosso estado, que ele é conhecido no mundo inteiro, certo? E também faz parte da nossa cultura, das nossas tradições. E como vocês viram, cada estado do Brasil, ele tem suas festas folclóricas que identifica aquele lugar através das tradições, certo? Que também são passadas de geração em geração. Toda festa folclórica, ela tem essa especificidade, ou seja, ela é passada de geração em geração. Então, é por isso que ela se modifica em cada estado. Por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos o boi bumbá. E em cada outro estado, esse boi ele tem um nome diferente, certo? Ele, no Rio de Janeiro, é pintadinho. Lá no sul, é o boi de mamão. Então, ele vai modificando conforme os costumes e a tradição do lugar. E também vocês sabem que nós, no Brasil, nós temos um povo com uma miscigenação, com uma cultura diversa. Nós recebemos influências dos indígenas, né, dos povos originais, que já vivem aqui no Brasil. Desde antes os europeus chegaram aqui os europeus com a sua cultura, com as suas tradições, e a quadrilha também teve uma influência muito grande dos europeus, como o entrudo, como eu falei. Então, do entrudo surgiu o nosso carnaval, o nosso samba enredo. Lá no Nordeste já tem um outro estilo diferente, em que tem um desfile dos trios elétricos e o povo vai todo para a rua. Ou seja, basta você seguir um trio elétrico que você já está participando ali do carnaval.
Nós temos também lá no Nordeste, tem o maracatu, tem o frevo, que é um estilo de dança frenética, com marchinhas, e que os brincantes têm que estar preparados, porque ela é um ritmo muito acelerado, e tem aquele guarda-chuva coloridinho que caracteriza ali os brincantes. E cada uma dessas festas folclórica tem seus trajes característicos, típicos, que logo que você olha uma imagem, você identifica logo o estado onde ela é realizada, através dos trajes e dos ritmos também. Então, assim finalizamos essa segunda revisão.